Exato. Então, nós vamos conversar aqui em primeira mão com a Márcia e o esposo dela, Ademir. Tá? Eu já estou vendo eles aqui. Ativa seu microfone, por favor, Márcia. Vamos começar primeiro com a Márcia. E é interessante a história do casal. Mas primeiro vamos conversar com a Márcia. Depois nós vamos falar com o Ademir ali também, né? Mas, Márcia, primeiramente, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, por vir aqui contar a sua experiência com esse projeto, né? Nós Então, que antes de agradecemos. conhecer esse projeto, quando começou ali os problemas, Márcia? Começaram, né? Olha, que nem eu estava vendo ontem, né? Estava pensando, eu falei, gente, eu tenho já esse problema de coluna já há mais de 30 anos. E, e aí eu estava até conversando com ele à noite, falei, gente, a gente parece, quando passa, né, a situação, a gente parece que esquece. Mas daí eu comecei a lembrar. Quando eu estava grávida da minha minha última gravidez, minha filha, eu eu estava lavando o quintal e do nada eu travei. Eu fiquei travada de uma tal maneira que eu não conseguia andar, não saí do lugar. Eu tive que ser carregada, tal. Como eu estava grávida, eu não podia tomar nenhum remédio. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei 15 dias na cama para poder restabelecer, né, novamente. E ele tinha que me levar, punha às vezes eu em cima do pé dele para me levar para o banheiro, para tomar banho, e porque eu não conseguia andar. Dava a impressão que eu tinha um fio segurando na coluna. Parece que aquilo lá parece que ia arrebentar e ia me. Foi muito difícil. Essa foi uma vez que eu fiquei travada com a coluna. E depois disso, eu tive mais, acho que umas duas, travei duas vezes assim, feio, né? Chegou uma época que, eu acho que em 2001, eu tive que trocar de colchão. Comprei um colchão magnético que eu não conseguia levantar. No outro colchão, eu ficava mais de 5 minutos para levantar e levantava arcada. Muitas dores. Fiz exame, tudo, fui no médico, o médico falou assim: olha, você não vai poder fazer mais. Limpar a casa, varrer casa, passar pano, varrer tapete. Eu falei, meu Deus, a dona de casa praticamente vive disso. Eu falei, e agora? Mas a gente, né? A gente é teimosa, que acaba fazendo e acaba ficando, travava, mas, né? Tomava remédio, melhorava. E assim foi. Quando foi, eu estou com os exames aqui, que eu já tinha feito antes, mas agora que eu ainda tenho de 2015, eu tenho uma radiografia da coluna, e nessa radiografia deu, né, a coluna cervical. Eu estava com formações osteofilárias na coluna C4 a C7. O que que é isso? Bico de papagaio. Eu estava com bico de papagaio. Isso na cervical. Na dorsal, né, no meio, mesma coisa, bico de papagaio. E na lombar, que é onde eu tenho problema, que é mais sério, eu estava com artrose interfacetária entre a L4 e a L5, que é o desgaste das articulações, né? E também tinha formação de osteofilatárias, que é o bico de papagaio, e estava com uma redução no espaço discal da L5 com a S1. Então, eu falei, o negócio estava feio. Quando foi em 2020, eu tornei a fazer agora eu fiz uma tomografia computadorizada. Me aparece novamente, né, a espondi- espondiloartrose lombosacra com Ma- degeneração discal gasosa na Márcia, L5, o primeiro exame ah, foi em que ano? 2015. E, 2015. Esse é, exame aí é que ano? esse aqui 2020.
Foi de 5 anos. 2015 até 2020, você ficou em casa de braço cruzado ou você tomou alguma medicação? Não, a gente tomava, né? Tinha que tomar, porque não tinha como. Não Olha tinha só, então como ficar. 2015 para 2020, melhorou de 2015 para 2020? Não. Não, Aí piorou. é isso que eu falo, investir na saúde, não na doença. Mas muitas vezes, pessoal, a gente não tem acesso à informação. Então, se eu adoecer, eu já falei até que eu vou no médico, claro. Mas eu conheço alternativas para deixar isso por último e não ser a primeira via. O conhecimento nos ajuda, né? E aí, quando foi que você conhece? Nesse exame aí, apresentou o quê, Márcia? Daí eu estava, né, com um desligamento da vértebra sobre a outra, no caso da L4 com a L5. Estava também com uma degeneração, né, nessas vértebras, e com isso, no caso, a hérnia de disco, né, que daí começou a apertar E a o, hérnia de disco, dependendo do movimento, é hospital, né? Porque a dor é muito intensa. Para é uma muito dona de grande. casa, isso é complicado, mas é para Eu não, todos nós. É muito eu não difícil, né? conseguia. Daí agora, depois a gente vai chegando a uma certa idade, eu não conseguia mais fazer mais nada. Quem fazia era ele. Ele que limpava, ele que varria a casa, passava pano, porque eu não conseguia fazer. Se eu fizesse, porque às vezes a gente tem, que nem eu falei, a gente é teimosa. Se eu fizesse, eu ficava travada. Travava Olha só. realmente. Quando E que você conheceu esse projeto, Márcia? quando foi em 2020, em agosto de 2022, eu adquiri o projeto e comecei a fazer. Agosto de 2022. Então, ó, agosto de 2023, 24 e agosto de 2025. Passaram 3 anos. Vamos lá. Primeiro exame 2015. Segundo exame 2020. A Márcia falou: Meu Deus, quando eu tiver mais idosa, eu vou estar na cama. Não consigo fazer mais nada. Aí, dos 2022, conheceu esse projeto. Agora, conta desse momento que você conheceu para cá, Márcia. Daí comecei a fazer uso do projeto corretamente, né? E, e comecei a sentir melhoras. Ele não acreditava. Não, mas nós vamos chegar nele ainda. Vamos falar, né? Vamos deixar ele aí para daqui a pouquinho, mas vamos falar de você. Ele deve ter ficado bravo. Você tá doido? Eu sei como é que é a história, né? Mas vamos lá. Aí que você acreditou, e eu gostei muito que você falou. Fiz do jeito certo, correto. Muito bom. E aí, Márcia, foi melhorando? Você foi ficando mais, com menos Foi, dores? Conta pra gente. foi. Daí hoje quem faz as coisas agora eu perdi, né? Quem faz as coisas hoje sou eu. Então, hoje você consegue fazer todo o trabalho de Hoje casa. faço, varro, passo pano, né? Eu gosto muito de mexer com água, quando eu pegava no esguicho, né, na mangueira, para lavar, eu ficava, por causa da posição de ficar assim, né? Eu ficava travada. Quando eu acabava de coisa, eu tava dura. Hoje Ô, não, Márcia, e hoje hoje, não. hoje você leva 5 minutos para sair da cama? De jeito nenhum. Tava falando isso ontem para ele. Eu falei, puxa vida, né? De primeiro tinha que sentar, doía, eu levantava tudo meio. Hoje não, eu já põe o pé no chão, Já já sai levanta. correndo. Então, Márcia, eu posso afirmar, nós temos convidados aqui, né, que nesses últimos 3 anos, você está melhor, mais jovem, mais viva, com mais qualidade de vida do que antes. Eu tô com 71 agora, mas Parabéns, parabéns. não me sinto com 71 de jeito nenhum. Que bom. Que bom, Márcia. Fico muito feliz, tá? Claro que, igual você falou, fazendo do jeito certo, alimentação, uma série de fatores, mas esse projeto realmente é um divisor de águas, porque o que você estava procurando, você encontrou de forma 100% natural e não altera a sua rotina. E Hoje eu não aí, tomo remédio nenhum. é claro que o maridão falou: Não, você tá brincando que isso aí vai ajudar? E ele não acreditou. Não é, Ademir? De cara Sim, assim, você falou: Não, vou ver. Eu tô achando que você conversa. é Rômulo, né? Como É, Tem como Rômulo. falar um pouquinho mais alto, Ademir? falar, Rômulo, tá bom o som? tá bom. Agora melhorou. Tá bom. É, a princípio, eu
eu duvidei mesmo, sabe? Eu pensava, mas dessas outras invenções ali. Esse foi o meu pensamento, para ser sincero. A água é tudo igual. Mas, à medida que eu vi nela a mudança, eu pensei comigo, algo, tem algo bom aí. Deixa eu então investigar melhor esse projeto, me inteirar bem e comecei então a fazer uso do projeto. E o que que eu notei? Eu notei uma melhora significativa no meu estado físico, mental e até intelectual. Aí, por exemplo, no meu caso, eu não tomo medicamento nenhum. Estou com 74 anos, nunca tomei medicamento nenhum, até o momento, né? E quando eu vi a mudança nela, eu falei, explica para mim como que eu devo fazer. Ela falou, vai fazer assim, 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 assim. Tá bom. Aí peguei firme. E o problema maior meu, Rômulo, era as câimbras. As câimbras travava a perna esquerda, travava a perna direita, a qualquer hora da noite, ela que me socorria. Falei, corre aqui e me ajuda, porque eu não estou conseguindo mudar o passo. Aí me ajudava, passava, esfregava e tal. Não foi assim de imediato que resolveu o problema. Com o passar dos meses, eu comecei a ter uma melhora significativa. Hoje eu posso dizer para você, quase que eu não sinto mais cãibra. Muito bom. Uma coisa muito boa que eu falei para ela, eu não abro mão disso mais, defendo isso aí diante de qualquer pessoa. Eu procurei obter conhecimento, saber as razões, os motivos, para poder defender. Então, isso eu faço hoje, diante de qualquer pessoa. Além disso, me deu uma melhora na minha pele e outra coisa que me ajudou bastante é a disposição, Rômulo. É uma disposição danada, né? Durmo muito bem, Bem mesmo. levanto 5 horas, 4h30, 5 horas, já vou cuidar do que tenho que cuidar aqui, faço uso do projeto, assim que levanto, entendeu? E já vou começar a cuidar das minhas coisas. Aí vai o dia inteiro, Parabéns. entendeu? Então, Parabéns. eu só tenho que agradecer, por ter conhecido e fazer uso. Já recomendei para várias pessoas, esse projeto, muitas daquelas pessoas que eu recomendei, eles realmente sentiram uma grande melhora também no estado de saúde deles. Que bom. Fico feliz, viu? E assim, isso se deve também ao fato de fazer corretamente. Muito obrigado ao casal, muito obrigado, Márcia, Ademir, pelo depoimento. Tá? Nós Você que sabe que o tempo é agradecemos. limitado, senão poderíamos até falar mais, né? Não, Detalhar mais, mas já fico feliz, Márcia, que você mostrou os exames, né? Nós temos essas provas, vamos dizer assim, e hoje você tá muito bem junto com seu querido esposo. Obrigado, viu, gente? Nós nós agradecemos. agradecemos. Valeu, muito bom.